temas tão relevantes que a gente traz aqui neste canal, como por exemplo da morte súbita. Esse é algo que para muitas pessoas, né, principalmente nós que não entendemos, a gente fica se perguntando o que será que aconteceu, né? Pessoas que estão se exercitando, a gente acabou de falar aqui sobre exercício físico, atletas, e acontece o que? Desmaios repentinos, chama-se lá morte súbita. Não sei se essa é a definição, nós vamos falar já com o Dr. Gustavo, mas o fato é que isso nos preocupa. Isso acontece em até idades, pessoas mais jovens, crianças. Então é algo que a gente precisa saber, né? Tudo que a gente tem de informação acaba nos dando mais poder de ação também. E quem vem aqui é o cardiologista Dr. Gustavo Lenci Marques. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Vamos lá, vamos começar com a definição da morte súbita, então? O que seria essa morte súbita? Certo. Faltou o microfone, deixa eu pegar aqui o... Desculpa, doutor Gustavo. Tá. Só um pouquinho, doutor Gustavo. Acho que tá acontecendo algum problema, eu acho. Programa ao vivo, às vezes acontece isso, viu, doutor Gustavo? Algum erro aqui de... Vai, Frank, você fica famosa agora. Obrigada, desculpa. Vamos agora lá. Sim. Vamos começar de novo. Deixa eu Certo. introduzir o Dr. Gustavo Lenci Marques, cardiologista. Está aqui, seja muito bem-vindo, viu, por estar aqui conosco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, só para eu introduzir aqui o assunto. Morte súbita. Qual é o contexto que nós temos e que atinge até atletas no campo de futebol, como tivemos no último jogo da Dinamarca contra algum outro país na Eurocopa? Perfeito, Finlândia. Exatamente, a morte súbita é aquela situação em que a pessoa não tem nenhum aviso prévio e o coração simplesmente para de bater. Tá. De um momento para o outro, levando essa pessoa à perda da circulação. Tá. E se nada for feito, a morte. Então, é simples assim, a pessoa, ela está bem e de repente ela não está mais bem. Ela tem o quê? Um desmaio? É uma parada cardíaca que... A parada cardíaca, e com a parada cardíaca vem na consequência a perda da consciência. Porque esse nome, morte súbita, ela remete ao que? É como se fosse uma morte mesmo ou ela é só um nome? É como se fosse a morte. Se nada for feito naquele momento, entendi, o que acaba acontecendo é o paciente vir à morte. Se são realizadas as intervenções adequadas, e isso é revertido, nós chamamos de morte súbita abortada, que na verdade é o que aconteceu ali no caso, né? Foi uma morte súbita abortada. Ele teve a parada cardíaca, mas o atendimento foi realizado e foi revertido o quadro. E tem um dado interessante que mostra que parece que a cada minuto que se demora para interagir, essa chance de morte mesmo aumenta entre 7% e 10%, esse é o número? Exato, vai aumentando progressivamente. Porque então imagine, é bem complicado mesmo, o coração parou, o cérebro para de receber sangue, começa a morrer, tecido cerebral, tecido cardíaco. Então é essencial o atendimento rápido, as massagens cardíacas, para garantir que esse sangue continue circulando no corpo da pessoa. Cada minuto que passa é essencial na sobrevida dessa pessoa. Tá. Agora, doutor Gustavo, o que fica curioso, né? Então, nós tivemos, por exemplo, este caso desse jogador da Dinamarca, estava lá jogando em campo com a Finlândia na Eurocopa. Esse foi o último caso. Mas a gente teve vários casos de atletas que a gente imagina, não sei, né, se isso é uma ilusão que a gente cria, mas assim, a pessoa ela é um atleta, está sempre cuidando da saúde, está acostumada a fazer exercícios de impacto, e de repente acontece isso. Tem alguma relação que já se foi estudado ou não de exercício físico, sobrecarga, enfim? Sim, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que na grande maioria das vezes, praticamente universal, o exercício físico ele é benéfico. É bom, sim. A maior parte das pessoas que tem morte súbita é decorrente de um infarto fulminante, um infarto que acontece de uma hora para outra. Nesses atletas existem outras causas. Como, por exemplo, uma doença congênita chamada cardiomiopatia hipertrófica. Uma doença em que, por questão genética, o coração da pessoa cresce demais. E aí, durante aquele esforço excessivo que ela está fazendo, numa atividade competitiva, é muito mais do que a gente faz no dia a dia. Esse coração que está crescido demais, ele acaba não aguentando e fazendo arritmia cardíaca e a pessoa tendo a parada cardíaca. Então os casos de morte súbita acontecem nesse caso do coração maior?
Essa é a principal causa. É a principal causa. Em que outras situações? Existem outras condições, como uma situação em que também, geneticamente, começa a ocorrer a substituição do músculo do coração por tecido de gorduroso, por gordura. E isso também pode ser foco de arritmia. Tá. Ou ainda, uma coisa que acontece em alguns esportes, que a gente chama de commotio cordis, que é simplesmente uma pancada no peito, num momento específico do batimento do coração, que desencadeia uma arritmia. Isso é comum mais em artes marciais e também nos Estados Unidos é descrito em jogo de hóquei, que a bolinha pesada bate no peito da pessoa. Mas também tem que ser acertar num exato momento. Então também é algo mais raro de se acontecer. Bem mais raro e mais comum nesses esportes que tem contato direto com o peito. Porque tem que ser no tempo certo. É coisa de milissegundos que tem que bater no momento certo. Agora, essas condições genéticas, né, que você citou, isso é possível de ser detectado em algum exame para que a pessoa, pelo menos, sei lá, saiba que... Eu não sei se também tem a prevenção, já vamos chegar, né, se tem alguma prevenção. Mas é possível se descobrir isso? Sim, por meio de alguns exames, como, por exemplo, o ecocardiograma. Que é comum, né, que é um exame comum. Bem comum, é uma ecografia do coração. E ela é feita de rotina aqui no Brasil nos atletas profissionais, principalmente do futebol. Depois do caso lá de 2004, em que aconteceu uma morte súbita no jogador Serginho do São Caetano, que infelizmente ele não teve o sucesso da reversão como foi dessa vez. Daquele momento em diante, aqui no Brasil, olhou-se muito para essa prevenção e para a saúde do atleta também. Ah, que interessante. E para quem não é atleta, é recomendado se fazer esse eletrocardiograma? Se sim, qual a frequência desse exame? Não é preciso fazer toda uma investigação. Para aquela pessoa que vai realizar atividade física não competitiva, ela pode começar dentro dos seus limites e uma consulta com o médico para orientação e avaliação de risco geralmente costuma ser suficiente. É interessante, tá. E com relação agora, então, à prevenção disso, existe algo que a gente possa fazer que até, inclusive, vá contra as barreiras genéticas? Sim. A prevenção é descobrir a doença precocemente. Então, fazer... Quando a pessoa vai exercer uma atividade competitiva que tem essa demanda maior, realizar os exames e a consulta com o médico para avaliação inicial de triagem. Agora, uma vez que a pessoa tem a doença, aí precisa do acompanhamento médico para tentar garantir o máximo de segurança possível na prática de exercícios físicos. Algumas condições, infelizmente, a pessoa não vai poder voltar a praticar atividade física competitiva por causa do risco. Mas fora isso, ela pode ter uma vida normal, assim? Pode fazer exercícios? Pode. Ela deve cuidar alguma coisa nos hábitos dela, comportamentais? Em geral, pode ter a vida normal. Em alguns casos mais graves, pode ser necessário o implante de um dispositivo chamado cardiodesfibrilador implantável. É basicamente aquele desfibrilador cardíaco que a gente vê em filme lá que dá choque no peito, só que ele fica implantado no paciente observando o coração dele. Olha. Se ele faz a morte súbita, ele já dá o choque na hora. Nossa, que interessante. Tem até um robozinho para isso já. Exatamente. E medicação? Tem casos de indicação de medicação para algum desses pacientes ou não? Para esse tipo de doença, não, né? Para o paciente que é causado por infarto, mas daí é outro perfil. Que daí não entra na morte súbita daí. Na morte súbita do atleta, não. Do atleta, ela pode causar a morte súbita. Ah, ela pode? Pode. Tá. Esse daí seria o quê? Então é o... Daí teriam as medicações, os bons cuidados de vida. Controle de colesterol, as medicações para antiagregantes plaquetários que a gente fala para afinar um pouco o sangue do paciente e recomendado pelo médico. Mas daí é para a questão do infarto. Lembrando que daí é a morte súbita que a gente vê mais no idoso, não é essa do atleta. Ah, tá. Então vamos fazer agora um panorama onde mais a gente tem o atleta. Em quais outros casos a gente pode ver a morte súbita em si? Certo. Tem a morte súbita lá do recém-nascido, que não aquela mesma, aquela doença do berço lá é a mesma? Isso não é a mesma condição. É uma morte súbita que acontece também por razões que estão sendo estudadas, geralmente com questão mais respiratória. Aí nós temos a morte súbita que acontece no jovem, muitas vezes dos atletas. E daí lá no paciente mais idoso pode acontecer também a morte súbita e daí ali muito relacionado com o infarto. Entendi. E isso tudo, se a pessoa tem uma vida assim mais cuidando da alimentação, de exercício, ela pode evitar isso ainda lá na fase certeza. Idoso ou não? Eu diria assim, para evitar o infarto na fase mais idosa, é uma boa prática regular de atividade física, controle da dieta
e interromper um hábito que a gente vê muita gente ainda, que é o cigarro. O cigarro talvez seja um dos hábitos mais nocivos para o coração que tem. Para o coração. Não só para o pulmão, a gente pensa no pulmão, mas para o coração também. Também. Olha, que interessante, né? Nossa, muito bom. Olha, eu não sabia, aprendi muita coisa aqui hoje, mas agradeço, viu, tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo, viu? Bem, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vou deixar o seu contato, tá? Tá aparecendo ali no YouTube. Você tem um canal, né, Dr. Gustavo? Tá aparecendo ali, Gustavo Lenci Marques. O que você fala no seu canal do YouTube? Qualquer coisa relacionada à medicina. É mesmo? Qualquer dúvida que tiver. Que legal, que legal. Parabéns. Obrigada, viu, por estar aqui hoje.